Engrandecido seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com estas palavras, nós cumprimentamos a todos os nossos telespectadores no nome que está acima de todos os nomes, no nome daquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso, o primeiro e o último, aquele que esteve morto e reviveu. Estes são alguns dos títulos dados ao nome precioso de Jesus Cristo, o Conselheiro, o Emanuel, o Deus Forte, o Pai da eternidade, o Pai eterno, o Príncipe da Paz. Amigo telespectador, nossa oportunidade é muito grande de poder falar com você, é um privilégio muito grande e nós estamos felizes, agradecidos à sua audiência, aos e-mails, aos telefonemas, às cartas que temos recebido e nós dizemos muito obrigado e Deus te abençoe. Sei que este programa transforma muitos lares neste momento em um culto doméstico e nós vamos iniciá-lo lendo o Salmo 116. Eu quero tomar o verso 14, onde o salmista diz: pagarei os meus votos ao Senhor agora na presença de todo o seu povo. No verso 18, ele reafirma o seu compromisso: pagarei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo, nos átrios da casa do Senhor, no meio de ti, ó Jerusalém, louvai ao Senhor. Amigo irmão, existe uma coisa que ao longo dos anos foi se desvalorizando até chegar ao ponto zero, ao ponto em que não existe mais significado. Estou me referindo à palavra. O homem não é mais do que sua palavra. Se um homem não faz caso daquilo que ele diz, tampouco faz caso de sua pessoa. Esta é uma afirmação do profeta William Branham. Quero lembrá-lo que Deus, ele é Deus, e ele diz: eu velo sobre minha palavra para a cumprir. Em outro lugar, ele diz: passarão céus e terra, mas as minhas palavras jamais passarão. Isto nos dá segurança e nos faz apoiar e descansar a nossa fé em cima do que Deus tem falado. Tenho certeza absoluta de que a Bíblia é a infalível palavra de Deus. Refuto qualquer dogma e qualquer pensamento ou qualquer tradição que diz, como os mormons, diz a Bíblia não é nada sem o livro de Mormons. Isto é uma mentira deslavada do diabo. A Bíblia é independente de qualquer coisa a palavra de Deus. E ela não foi produzida pela mente, pela capacidade, pela intelectualidade do homem. Homens, 40 autores, foram usados para escrevê-la, mas apenas usados. Quem ditou foi o Espírito Santo. Haja visto que a maioria dos profetas até falaram o que não sabiam o que estavam falando. Apenas disseram porque Deus lhes dissera para dizer. E isto é o final do assunto. Agora, a Igreja Católica diz que a tradição vale tanto quanto a Bíblia. Isto também é uma mentira deslavada. Reunião de concílios, onde se discutiam temas e assuntos para o interesse da Igreja, nada tem a ver com a palavra de Deus. E eu sei
e qualquer estudante da história sabe quais eram as decisões tomadas nos concílios e colocadas em prática até chegarmos ao absurdo maior da infalibilidade papal e outros dogmas criados pela Igreja que são falsos, como, por exemplo, também a Assunção de Maria, que o Papa João XXIII oficializou em 1950, e isto tudo é conversa mole para boi dormir. Não tem nenhuma sustentação, nenhuma validade, porque tudo isto não passa de conjecturas, de presunção humana. Mas a palavra de Deus, ela tem mostrado ser a verdade e triunfado ao longo dos séculos. E ela é exata em seu cumprimento. É uma pena que as pessoas não tenham mente espiritual para entenderem aquilo que está na Bíblia, incluindo os pastores e os doutores em divindade, que transformaram a Bíblia meramente num livro de historinhas, não é? Um conto de histórias, quando a Bíblia, no seu bojo, é profética. Tudo que ela tem traçado através de figuras são profecias que a mente humana jamais conseguiu adaptar-se ou captá-las. Falando sobre a fidelidade à palavra, você vai ver que antigamente se tinha um negócio, era palavrado, é engraçado, até o casamento era diferente dos nossos dias, que hoje precisa-se de ir num cartório, diante de um juiz e diante de testemunhas, e as pessoas assinam e não vale nada. Casa hoje e já está pronto para divorciar amanhã, porque aquilo não sustenta a vida de uma família. Papel, não é? Tem aí a necessidade de se criar a lei do divórcio. Mas fazia-se negócio, dizem, dava um fio de bigode, estava resolvido. Ou então, dava a palavra, estava resolvido. No tempo da Bíblia, voltando ao assunto de casamento, Maria se casou com José, deu a palavra, estava comprometida, não tinha vida consensual. Hoje, o quadro está de cabeça para baixo, porque se uma moça começa a namorar com um rapaz e ele não fizer tudo com ela no primeiro dia, ele não é homem. Então, não há necessidade de se casar mais. Estão todos abrasados em prostituição. É uma lástima você ter que usar um meio de comunicação para dizer que baixeza, que falta de vergonha nós chegamos em ver a sociedade viver completamente em prostituição. As meninas de 12, 13 anos já foram beijadas, já tem casos de sexo e é difícil você encontrar uma que tenha se preservado. É uma coisa raríssima, é um tesouro, é um achado. Mas vamos voltar ao nosso assunto da palavra. Então, os homens não sustentam a palavra, as mulheres não sustentam, casamento não tem sustentação. Aí você vai um pouquinho mais adiante. Quando se estrutura uma família, não se sustenta o que fala. O marido diz que vai ser fiel e é infiel. A mulher diz que vai ser fiel e é infiel. Não é? Casamento é muito mais baseado em interesse econômico ou em sexo apenas. Não se tem compromisso, não se tem responsabilidade. E a criação de filho é responsável? Será que um pai diz para o filho, olha, se você fizer isto, você vai ser corrigido? Bom, primeiro, não se sabe nem mais o que é correção. Eu me lembro que estava nos Estados Unidos, quando o ex-presidente Bill Clinton disse,
está na hora de fazermos uma revisão sobre a criação dos nossos filhos e voltar ao uso da vara. Não estou dizendo do cacete, do murro, do espancamento, não, porque isso é completamente animalesco, brutal. Mas a varinha, meu amigo, aqui, ó, eu vou dizer, não tem sociólogo ou psicólogo que saiba mais do que Deus. E a Bíblia diz, fustiga o teu filho com vara, ele não vai se esquecer, ele vai aprender a lição. Mas o pai disse, se você fizer, você vai ser corrigido. Quando o filho faz, ao invés dele corrigir, ele dá um pedaço de bolo, dá uma balinha, dá um chiclete, dá um doce, dá um presente. A palavra do pai não vale nada, a palavra da mãe não vale nada. E a Bíblia nos ensina, como cristãos, ser sim, sim, não, não. Passando disto é procedência maligna, diz as Escrituras. Mas eu pergunto, e você, amigo telespectador, sustenta aquilo que fala? Você guarda a sua palavra? Nós temos aqui na Bíblia o salmista que entrou num problema, fez um voto ao Senhor e agora, primeiro ele diz que ia agradecer a Deus, que ele não ia esquecer do que Deus fez por ele, porque ele havia sido livre da morte. Olha só a expressão, piedoso é o Senhor e justo o nosso Deus, tem misericórdia. O Senhor guarda os simples, fui abatido, mas ele me livrou. Olha a gratidão. Volta minha alma para o teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Eu disse no programa passado que o sentimento de ingratidão é o pior sentimento que um homem pode ter. Porque tu livrastes a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Por isto, ele tinha consciência que ele devia andar na presença do Senhor. E ele falou porque creu. Depois ele disse que pensou que todo mundo era vaidade, mas ele entendeu que ainda existem homens e mulheres que são fiéis e ele então firma a sua convicção de pagar seus votos na presença do Senhor. A Bíblia diz, o próprio salmista em outro lugar, é melhor não votar do que votar e não cumprir. Não prometa aquilo que você não possa fazer. Este é um ponto fundamental. E eu quero aqui, me lembro agora de um fato nas Escrituras, de um filho de uma prostituta, ou filho de uma mulher que não era legítima, chamado Jefté, ou Jeftá, em algumas tradições da Bíblia, traduções da Bíblia tem Jeftá, mas aqui na minha diz Jefté. E ele foi menosprezado pelos seus irmãos, foi expulso da sua família, teve que sair, porque ele era filho de uma mulher que não era a legítima mulher de seu pai. Mas quando Israel se viu em problemas, eles vieram atrás de Jefté. É assim. E então eles disseram que ele voltasse, porque ele era um homem valente, para pelejar aquela guerra, porque eles estavam oprimidos. E Jefté se predispõe a ir, e então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e ele atravessou por Gileade e Manassés, passando por Mispá, de Gileade e de Mispá, passou até os filhos de Amon. E Jefté, capítulo 11 do livro de Juízes, verso 30, diz, e Jefté fez um voto ao Senhor. Eu só quero perguntar a você que é cristão, quantas coisas você prometeu para Deus que não ia fazer mais, que não ia falar mais, que não ia agir daquela maneira mais e quebrou sua palavra? Eu quero perguntar para você, você não tem nenhum compromisso com Deus e com sua palavra? E você acha que Deus tem que ter compromisso com você?
Você não guarda o que você diz? Você acha que Deus deve guardar o que ele prometeu para você? Escute, e Jefté fez um voto ao Senhor e disse: se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que saindo da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isto será do Senhor e oferecerei em holocaustos. Parece, eu já ouvi alguns comentários, que este foi um voto precipitado. Olha, você não é obrigado a votar, mas quando você votar, você é obrigado a cumprir. Agora, há poucos dias eu fui perguntado por uma pessoa que tinha feito um voto em uma certa denominação. E disse: agora eu conheci o Evangelho, a mensagem, eu devo cumprir aquele voto? Eu disse: olha, se o seu voto não condiz com a palavra, você não tem nenhuma obrigação de cumpri-lo. Você deve cumprir os seus votos como cidadão brasileiro, responder e guardar a sua palavra nos seus negócios, ser fiéis nos seus compromissos, isso você deve fazer. Com relação à fé, se você faz um voto para um ídolo de qualquer segmento do catolicismo, do candomblé, você tem que pagar quando isto é contrário às Escrituras? Não tem. Você está livre disto porque isto é uma coisa que é contrária a Deus. Agora, você deve sustentar aquilo que você prometeu ao Senhor. Se você prometer ao Senhor, sabe, não cortar seu cabelo, não corte, não ter este namoro sujo, não tenha. Enfim, aquilo que você votar para Deus, cumpra. Se você votar ao Senhor, porque isto é o que as pessoas fazem e se esquecem. Por exemplo, conheço tantos que vão dentro das águas batismais e votam fidelidade, dizem que serão fiéis à palavra, que darão suas vidas pelo Evangelho, que se possível fosse necessário morrer, eles estariam ali, e a primeira pressão eles deixam para trás tudo o que prometeram para Deus. Prometem não cortar o cabelo e cortam, prometem não mentir e mentem, prometem não adulterar e adulteram, prometem vestir-se honestamente com pudor e esquecem disso e se vestem desonestamente. Prometem ser obedientes aos maridos e os maridos amarem e respeitarem as esposas e prometem cuidar dos filhos e prometem ser uma esposa honrada e equilibrada e acabam tudo do outro lado. Amigo, pare um pouquinho aqui. Nós estamos precisando voltar para a palavra e ver como Deus procede. E Jesus disse assim: olha, eu sou o vosso exemplo. Exemplo não apenas em palavras, mas em obras. Dizem, palavras convencem, exemplos arrastam. E aqui está um Deus que nos convence com sua palavra e nos arrasta pelo seu exemplo, porque tudo que Deus diz, Ele cumpre, Ele mostra, Ele executa, Ele faz. E aqui Jefté fez um voto. E então, prestem atenção no relato das Escrituras. E assim Jefté passou aos filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os deu em sua mão. Olha só agora o regresso de Jefté para casa. E os feriu com grande mortandade desde Aroer até chegar a Minite, 20 cidades, e até Abel-Queramim. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jefté a Mispá, a sua casa, eis que a sua filha lhe saiu ao encontro com adufes e com danças, e era ela a única filha
não tinha ele outro filho nem filha. E aconteceu que, quando a viu, rasgou suas vestes e disse: Ah, minha filha, muito me abatestes, e estás entre os que me turbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor e não tornarei atrás. Agora veja o comportamento de uma filha que tinha sido criada e sabia que o pai falava, ele cumpria. Não é como muitos pais que já perderam a moral com os filhos há muito tempo, porque tudo que prometem não cumprem, tudo que falam voltam atrás. Os lares estão precisando de entender que sim e não é não. Os pais precisam aprender que eles precisam ser os primeiros exemplos dos seus filhos. Presta atenção, o que disse a filha: Ah, meu pai, tu destes a palavra ao Senhor? Oh, meu caro amigo telespectador, se os lares fossem edificados desta maneira. Primeiro, debaixo do temor de Deus. Segundo, porque o temor de Deus te faz entender por que Deus fala uma coisa e cumpre. Segundo, a palavra do pai e da mãe seria valiosa, e então nós teríamos filhos que saberiam também guardar sua palavra. Mas quando não sabe, e então não respeitam a palavra de Deus, o pai não respeita, a mãe não respeita, os filhos não respeitam, e olha a sociedade, o que nós temos na sociedade. Vamos para o verso 33, porque estamos no final do programa. E ela disse: Meu pai, tu destes a palavra ao Senhor, faze conforme o que prometeste. Pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais a seu pai: Conceda-me isto, deixa-me por 2 meses que vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade, coisa que quase não existe mais hoje, são mulheres virgens, tem tudo hoje, é pegada, palpada, também vive na rua aí, olha, me desculpe a expressão, é o final do programa. Você já viu uma cadela no cio? Ela expele hormônios para atrair macho. Me responda, por que é que uma mulher quer sair mostrando suas pernas e seus seios? Qual é a finalidade? Agora, eu fico assustada de ver os homens que, sabendo que a finalidade é esta, é chamar olhares de outros homens, é convidá-los para acasalamento. E você, o que faz? Permite? Aceita? Não tem voz ativa para dizer não? Pois é, Deus disse para não fazer isto. É que quebraram, passaram por cima, porque assim como a mulher não respeita mais a voz do marido, a igreja também não quer mais obedecer a Deus. Consequência, desastre, lástima, consequência, a imoralidade e o final, destruição, lago de fogo, separação eterna de Deus. Você não quer Deus? O inferno te aguarda, não tem problema não. Agora, se você quiser ouvir a palavra de Deus, ouça a palavra do Senhor. Disse Jeremias: terra, ó terra, ouve a palavra do Senhor. E eu digo: ó Brasil, ouça a palavra do Senhor, ouça o que Deus está dizendo. É melhor se refugiar na palavra, porque este é o único lugar que não vai passar. Passarão céus e terra. Igreja Batista, Assembleia Presbiteriana, Congregacional, Adventista, Universal, Tabernáculo, Católica, Espírita, tudo isto vai passar. Mas há um lugar aqui que, se você aprender a edificar a sua fé e se esconder, você também não passará. Tudo passará, mas você estará escondido aqui. E o fato é que Jefité honrou o que disse e nos deixou este legado
deste exemplo. De Jefté, que honrou, que falou, que votou ao Senhor. De Davi, que disse, eu vou pagar os meus votos. E este puxão de orelha para mim e para você. Olha, tudo que você prometer a Deus, faça, porque é melhor não votar do que votar e não cumprir. Vamos orar? Pai, dá-nos o temor de abrir as nossas bocas para falar palavras ociosas e palavras que não podemos sustentar. Tudo que nós te pedimos é que a tua palavra seja a verdade em nossas bocas e que aquilo que esta mulher, este homem que está me assistindo nesta programação prometer ao Senhor, então que eles possam cumprir. Eu os convido a viver à sombra da tua palavra e eu peço em favor deles nesta hora, porque peço que o Senhor cuide da tua palavra, curando o enfermo, estendendo a mão para a alma cansada que necessita de alento e de perdão e de proteção. Ajude este povo, é minha oração, em nome de Jesus Cristo, porque tu nos disseste, tudo quanto pedides, eu farei. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. O Senhor Jesus abençoe a cada um de vocês que mais uma vez nos acompanhou neste programa e gostaria de deixar os contatos para que você possa solicitar estudos gratuitos, DVDs, literaturas para melhor esclarecimento. Se você tem alguma dúvida do que foi explanado neste programa, entre em contato conosco, nós teremos o prazer de esclarecer as suas dúvidas. Você pode mandar um e-mail para fé-perfeita@gmail.com ou nos telefonar para 83-3222-7360 ou 3222-4171. Pode também escrever uma correspondência para a Caixa Postal 3045, João Pessoa, Paraíba. Assista aos nossos cultos todas as terças e quintas a partir das 19h30 e também aos domingos a partir das 9h pela manhã através do site www.feperfeita.org.br. Neste site você também pode acompanhar a transmissão da TV Fé Perfeita 24 horas, transmitindo uma grande quantidade de material para enriquecer a sua fé. Acesse www.feperfeita.org.br. O Senhor Jesus te abençoe e até o nosso próximo encontro. Nunca haverá morte em meu lar, neste lar velho nunca hei de ser. Nunca haverá morte em meu lar, neste lar velho